pelas quebradas da direita, juntinho da linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho, atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já perdeu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 156. Já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar do mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga e aí precisamos de algumas muitas contratações. Saudações rubro-negras, pessoal aí do Flamengo Cast. Estamos aqui, eu sou o Thiago Marques. Falta comprar umas pessoas aí, cara. Boa noite, salve nação. De fato, a gente precisa reforçar esse elenco e mais do que reforçar o elenco, a gente precisa de uma verdadeira competição nesse elenco, pois essa história de titular absoluto não é saudável. Saudações a todos os ouvintes, Marcela me vê na voz e... mas o programa é sobre o Flamengo, Germancano. Mas não é sobre LGBT, Germancano. Germancano, apenas. Germancano, tá bom? Bom, meus amigos, do programa de hoje iremos falar sobre o elenco do Flamengo. Vamos fazer uma análise do que precisamos, o que falta, o que temos de sobra, como poderemos trabalhar para melhorar o elenco do Flamengo esse ano, que tivemos algumas baixas, né, devido a alguma saída, e aí precisamos reorganizar esse elenco para o restante da temporada. Temos muito o que falar, tudo isso e muito mais. De emoção no coração, listrado em preto na horizontal. Todo mundo tenta, mas só o Mengo é penta, foi mal. Bom, galerinha, tivemos recentemente a dolorosa saída do Gerson, né? Mais uma saída do saudoso time de 2019 que vai aos poucos, né, se desfazendo, se desmontando, para a nossa tristeza, que vai ficando aquele time somente na memória. Mas aí até agora, né, tanto que a gente teve uma discussão para falar, vamos falar de contratação, só que estamos em junho e não teve contratação, né? O Flamengo ainda não foi ao mercado. Existe alguns boatos. E o Bruno boatos. Viana, Gonzaga? E o Bruno Viana? Não, eu falei contratação de jogador, não de massagista. Tá restrito só atletas, entendi. Atleta que joga, entendeu? Então, precisamos. O Gerson foi embora, né? E ele era, só uma curiosidade mesmo, porque o pessoal pode não ter reparado, mas o Gerson ele era o único jogador titular de 2019, do time campeão da Libertadores e tudo mais, que era carioca, né? Nascido na cidade do Rio de Janeiro. Os outros 10 titulares, eles não são cariocas. E isso diz muito, apenas. Eu não sei o que isso quer dizer, talvez alguma coisa que carioca entenda, mas pra mim não faz o menor sentido. Mas tudo bem. Aonde que se situa o clube de regatas do Flamengo, Gonzalo? É uma questão do vínculo afetivo, né? Então, tá. E lembrando que o Gerson é Flamengo. Esse eu não duvido que é Flamengo. Esse é Flamengo. Esse é Flamengo. Esse com certeza passa mal quando perde um jogo. Antes da gente seguir aqui a quantidade do programa, porque a gente foge às vezes da pauta, eu gostaria de perguntar ao Marcos quem ele duvida que já fazer a primeira saidinha? Não, porque ele duvida que é Flamengo, já que ele falou que o Gerson. Rapaz, eu já ia... Ele deixou um azinho de dúvida no ar, assim, né, cara? Basicamente, eu defendo que quando a gente vai ao mercado comprar alguém, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era olhar a ficha corrida do cidadão. Saber se é um profissional sério, se é um cara dedicado, se é um cara baderneiro ou não. Então, mas se fosse, a gente nunca teria trazido o Gabigol. Se no dia a dia. Mas assim. No dia a dia ele tem assim. Se no dia a dia talvez ele tenha assim um hábito assim de cair na mão com uma mulher, né? Ou de ir pro. Amarrar a mulher no poste na Vila Cruzeiro. Eu entendo o que você disse, Matheus. Vamos dar o exemplo do Edilson Capetinha, por exemplo. Mas é que, para mim, a instituição Flamengo, ela tem que ser séria. E isso demanda, porque é possível você encontrar um jogador que sabe jogar bola e jogar futebol, que seja sério na profissão. E que leve aquilo com afinco, porque o Flamengo não é para brincadeira. Então, e a gente tem exemplos da nossa história que a gente teve um time que marcou as nossas vidas, marcou a nossa época,
que era uma reunião de homens na acepção da palavra, profissionais na acepção da palavra, a maioria sabia jogar bola, a maioria sabia jogar futebol e a maioria torcia pelo Flamengo. Então era gente que passava mal quando o Flamengo perdia. A segunda pergunta que eu sempre faria é... É o time de 2007 com Ibson? Não. É o time da época do Zico. Em que aquela gente era Flamengo. E passava mal quando perdia. Isso vai muito da formação do jogador, óbvio, pela base do Flamengo, então, né? Por isso é que a Marcela fez o nexo com a questão de nascer no Rio. Porque, vamos supor, eu nasci em São Paulo. E eu não sou carioca, eu não entendo essas gírias carioca. Só quem nasce no Rio entende o que é o Flamengo, a dimensão do que é o Flamengo, pô. Sim. Você não precisa nem ser flamenguista, pô. Eu posso entender. Rio de Janeiro, tu pode ser um vascaíno, por exemplo, que tá no seu dia a dia no Rio de Janeiro, o Flamengo ganha, tua vida é um inferno, pô. Tu sabe o exato, tu vai vir na pele o que é o Flamengo, pô. Então, assim, você nasceu em São Paulo, que você, garoto, você torce pelo Corinthians, São Paulo, eu compreendo. Então eu não vou exigir que você torça pelo Flamengo. Mas vou querer saber qual é o nível de respeito que você vai ter com a entidade. Você nasceu no Rio, isso já é muito mais preponderante. Então, a segunda pergunta é, o senhor torce para que time? A terceira pergunta que eu faria, o senhor já jogou aqui no Vasco, no time das Laranjeiras ou no Botafogo? Lamento. Aqui o senhor não tem vaga. Cara, eu não sei se eu concordo eu sei que isso é polêmico. Você falaria polêmico. Você falaria isso para Romário? Você falaria para Romário, você não vai jogar para Petkovic? Em 95, quando o Romário veio, eu era o único rubro-negro que eu conhecia que não queria o Romário no Flamengo. Eu não queria o Gabigol, então eu não posso te julgar, tá? Então, pra você ver, eu não preciso nem abrir minha boca pra falar sobre este cidadão. Agora, e aí a quarta coisa que eu faria é, estamos conversando, eu jogaria uma bola de surpresa no cara. Se ele matar na canela, rua, porque aqui não é seu lugar. Porque assim, o Flamengo... É tipo aquele treinamento do Capitão América. Mas o Flamengo, assim como a seleção brasileira, o cara teria que merecer jogar no Flamengo. Isso tem que ser pra poucos. Não pode qualquer um chegar e jogar no Flamengo. Eu não sei se você já viu essa reportagem, porque o Romero, que era jogador do Corinthians, do Paraguai, ele tem um irmão gêmeo. Okay. Aí postaram uma foto dos dois juntos, né? E com uma legenda, alguma coisa sobre qual dos dois é o do Corinthians, alguma coisa assim, né? E o torcedor corintiano respondeu assim: joga uma bola, aquele que não dominar é o nosso. E aí eles fizeram uma reportagem. Eles fizeram uma reportagem com o Romero. E o repórter jogou uma bola pro Romero. Ele não dominou. Ele realmente deixou escapar a bola. Se você vai contratar uma diarista, você não tem o cuidado? Qualquer contratação, quem contrata tem o cuidado. Por que o Flamengo é tão descuidado assim para contratar? Será que ninguém viu que esse Bruno Viana... Mas tem mudado, não? Não acho. Porque, só deixa eu dar alguns exemplos. Tanto eu sei que a gente vai... apareceu. Não, eu sei que vocês vão me dar exemplos óbvios, que a gente vai falar assim, mas fulano, eu vou falar sobre o Flamengo contratou Marlos Moreno. Tudo bem, né? Mas vamos olhar para o elenco, por exemplo, o elenco que mais, né, o melhor elenco que a gente teve nos últimos anos, que foi 2019. A gente contratou o Rodrigo Caio, que é um cara, a gente, algum reclamou, mas jogador de condomínio, mas é um jogador que dá raça, né? Dá o sangue, literalmente, até a perna, o braço, o que for preciso em campo. O Felipe Luiz, que é um jogador excelente profissional. Temos o Diego. Assumidamente Flamengo, né? Felipe. Pois é, exatamente. O Rafinha, que tem aquele estilão, o jeitão dele, mas é um profissional que joga de terno em campo também, um excelente lateral. Sabe buscar Guaravita no vestiário como ninguém. O Arrascaeta, que não é brasileiro, tudo mais, mas todo mundo sabe da qualidade do cara que todo mundo fala assim, o cara não é bagunceiro, o cara é quietinho e tudo mais, não, apesar de ele foi na favela lá. Todo mundo não, que o Abel não sabia. Gozado. E olha, sobre só fazer uma correção, Gonzaga, é garrafinha, tá? Sobre o Arrascaeta, eu só quero lembrar que o Arrascaeta saiu do Cruzeiro pela porta dos fundos. Isso é uma coisa que me preocupa. Esse assunto é o que eu falo com o Pento Square todo o programa.
eu acho que enquanto o jogador ele tiver mercado, ele vai ser uma chance de se manchar em algum momento com a instituição. Não me preocupa não por conta do atleta, tá? A atitude pode ser preocupante, mas não me preocupa por um motivo que não durou muito tempo, saiu na mídia tudo que estava por trás do Cruzeiro, da situação do Cruzeiro, e eu não vejo hoje, pelo menos, o Flamengo na situação que o Cruzeiro se apresentou. Mas eu acho que qualquer profissional que está numa empresa na situação em que o Cruzeiro estava, daria um jeito de sair. A exceção do Fábio, por exemplo, que ele é o Cruzeiro. E eu vou dar o benefício da dúvida, porque eu acho que o Arrascaeta pode ter uma conduta, e me preocupa 2 vezes mais é o procurador do Arrascaeta. Aí a gente pode... Esse cara eu acho que pode dar muita dor de cabeça ainda pra gente. Olha, eu preciso botar isso aqui, galera, a gente não costuma fazer isso, mas é uma provocação interessante, Marcos. Você não contrataria o Pedro, ex-Fluminense? Olha, vamos lá, mas o Pedro começou no Flamengo. Eu tenho assim, experiências, não vou dizer experiência, mais familiares meus, tricolores, que eram, Pedrão é nosso, uma camisa e tudo mais, Flamengo. Tecnicamente, o Pedro só não é o melhor jogador, tecnicamente, que o Flamengo tem hoje. Eu não vou falar de rendimento, né? Tecnicamente, para fundamento, porque o Felipe Luiz é de outro planeta. Com exceção disso, o Pedro é o melhor jogador que o Flamengo hoje. O Pedro, pelo menos, começou no Flamengo e é Flamengo. Né? Aí você fala assim, eu sei que você teve aquele momento de deslize, foi parar no Fluminense, isso acontece, ele tá desesperado, não tem dinheiro. Porque o Flamengo o dispensou, né? Foi por isso que ele foi parar lá. Então, mas aquela traição que você perdoa, você fala assim, você traiu, mas volta. Eu perdoo a facada. O Gerson é a mesma coisa. O Gerson jogava lá, mas é Flamengo. Né? Então, mas se você dissesse o Flamengo é meu, eu não faria. Entendeu? Entendi. Porque pra mim o Flamengo é muito sério, cara. O Flamengo pra mim eu sempre comparo com um touro. Se ele tivesse a exata noção e dimensão da sua força, não haveria tourada. Flamengo pra mim tem o mesmo tamanho do Real Madrid e tinha que ter o mesmo tamanho do Real Madrid. O Flamengo tinha que ser o Bayern de Munique da Sul-América. Um modelo de organização, ganhar tudo e vão pra dentro. Sabe qual é meu sonho? É o Flamengo adquirir um time na Espanha. E a gente pode adquirir numa 3ª divisão, numa 2ª divisão, de preferência um time vermelho e preto. Então já pensou a gente ter um Real Flamengo, um Deportivo Flamengo, um Atlético Flamengo, e o Flamengo estabeleceu um plano que comprei hoje, daqui a 5 anos eu quero estar na 1ª divisão espanhola, e daqui a 5 eu tenho que estar na Liga dos Campeões. Você já imaginou a gente faturando em euro? A gente faturar em euro. A gente poder pegar os nossos jogadores e transferir para lá, para a gente poder vender por um preço muito maior do que eles vêm comprar aqui. E você imagina os antes pirando com um Flamengo jogando na Europa? Seria Marcos, eu vou te passar o contato do BAP, tu manda um áudio para ele depois aí, viu? Eu acho que não há esse interesse. Marcos Braz, ele tem uma maneira de querer tomar cafezinho com os outros, não dá nada. Mas eu adoraria apresentar essa ideia pro Flamengo. E sabe quando essa ideia me veio à mente? Quando eu descobri que o Ronaldo Fenômeno, que esse não é Flamengo, e nós sabemos que não é, comprou o Valladolid. Eu pensei, alto lá, se o Ronaldo pode comprar o Valladolid, por que o Flamengo não pode comprar um clube na Espanha? E você vê que eu nem pensei em Portugal, que Portugal não é a mesma projeção econômica. A Espanha seria o lugar perfeito. A Espanha tem 800 milhões de brasileiros, milhões de brasileiros viajam para a Espanha, então a gente teria torcida. Para mim, seria uma questão de logística e de... E a língua mas você pensa próxima. Você pensa na Espanha... Porque, por exemplo, a gente poderia pensar numa Inglaterra, porque não seria... Não, porque eu acho que a Inglaterra não o idioma não vai ajudar. Uma questão de adaptação e de... O jogo a inglês não é um jogo mais latino. Eu acho Portugal um jogo... Entendi. O problema da Inglaterra... Portugal seria natural, mas a questão é econômica. Além do idioma, é mais caro jogar na Inglaterra
Isso. É mais caro jogar na Inglaterra. Seria mais caro comprar um clube, a competição. clima, E seria mais caro também clima da Inglaterra conseguir é subir, muito, né, no muito caso. pior. Eu entendi o ponto, Marcos, eu entendi. Mas o principal da Inglaterra é que o campeonato é muito mais disputado para você chegar na Champions League. E vamos pensar o seguinte, na Espanha... Mas Portugal, exatamente por isso Portugal ainda até melhor, sabe? Porque primeiro, a língua é a mesma. Primeiro ponto, liga mesmo. Segundo ponto, é muito mais fácil você fazer uma projeção em Portugal e ganhar um campeonato português do que jogando contra o Barcelona, contra o Real Madrid. Ponto. Mas aí a gente Mas a questão não é ganhar. E tem o terceiro ponto, eu acho que eu entendi o ponto de Marcos. E tem o terceiro ponto de marketing, que é o Flamengo ter um clube em Portugal que se chama Vasco da Gama. O Flamengo ter um clube em Portugal... Mas aí você estaria trabalhando em cima do seu rival. Aí não faz sentido. Você dar uma não, importância ao Vasco que ele Exatamente. não precisa ter na nossa história. Na Espanha, a gente vai ganhar muito mais dinheiro. Na Espanha, lembrando que aquele campeonato, tirando o Real Madrid e Barcelona, ninguém marca ninguém. A gente tem condição de engolir muito mais fácil os adversários, inclusive os times considerados grandes, em Portugal. Sim, mas o Flamengo tem que pensar grande. Mas o aí Flamengo pensar tem que pequeno. chegar no nível do Real Madrid. Aí O Flamengo tem que ser o Bayern de entendo. Munique. Mas o Flamengo pode ser o Bayern de Munique de Portugal. Mas aí é Portugal. É É pequeno um demais. pensamento pequeno. É pequeno demais. Só tem Portugal 3 não campeonatos serve. que valeriam a pena fazer isso: o espanhol, o inglês, mas é inviável, e o campeonato. alemão. Não é o alemão. Porque só tem 2 times disputando. Não, Um só. eu esqueci agora, tinha acabado de pensar nisso. É o O italiano? O italiano valeria a pena. Mas o idioma atrapalharia bastante, o clima Sim. também na Itália Sim, não favorece. esse é o ponto. O melhor Então, lugar é a Espanha, relativo a a clima, idioma É. e tudo. E aí, cara, eu não tô dizendo que a gente ia ganhar a Liga dos Campeões de cara, não. Vamos fazer um projeto de 10 anos, mas o mais importante para mim é o Flamengo passar a faturar em euro, o Flamengo passar a disputar as competições europeias e a gente conseguir vender nossos jogadores muito melhor, tanto os consagrados quanto da base. Mas o que me deixa com medo nessa situação é que o Flamengo não ter um time na Europa que disputa a Champions League, o nosso time aqui no Brasil ficaria em segundo plano. Nossos melhores jogadores estariam na Europa e a gente começaria a perder aqui. Eu acho. Isso seria uma realidade de qualquer time brasileiro. Hoje, a gente pode ter um time que atenda o mercado sul-americano sem você precisar abrir mão do que está lá fora. É só uma questão de saber fazer. Entendeu? E você ainda poderia ter o seguinte, o jogador já tá... A visão que nossos dirigentes têm hoje. Num futuro em que a diretoria do Flamengo pense melhor... Vocês sabem qual seria meu sonho para presidente do Flamengo? Sabe quem poderia ganhar isso aí? Eduardo Bandeira de Melo. Bom, meu sonho para presidente do Flamengo é o Leonardo. Já foi cogitado algumas vezes por aqui. Mas a questão é o Leonardo querer, né? Com a experiência que ele tem e com os contatos ele tá onde? que tem, Mas eu acho que o Leonardo não quer pela mesma razão. Pô, pela mesma razão também, que né? o Eu já estive em Paris e eu não trocaria o Paris por o Brasil. Olha, eu vou dizer a vocês Caso você que não saiba, Marcos, o Leonardo, nesse momento, está sendo muito discutido na França. Então ele não está no seu pináculo na França enquanto diretor de futebol. Mas o Gonzaga, ele já foi em Paris, ele acabou de falar que já foi em Paris. Se você não sabe, Marcos, o Gonzaga é o responsável pelo incêndio no... Não fala isso, já falei, não fala isso no ao vivo. Eu já te falei pra não falar isso ao vivo. Eu estive lá dias antes, não fale isso. Matemática, não, dias antes você tava lá, você fez isso, Gonzaga, você fingiu. É matemática básica. Matemática básica. O que dá quando você soma Notre Dame, Gonzaga e uma caixa de fósforo? Caixa de fósforo. Mas vamos voltar à questão do elenco, porque eu levei a gente para outro caminho. Vamos lá, então. Vamos falar Bom, sobre a gente montou um time na Europa Vitinho aqui agora e vamos falar sobre o elenco brasileiro. Mas se alguém puder fazer a minha ideia chegar até o Flamengo, seria genial. Não, você não entende que os dirigentes do ouvem nosso programa e já estão na caneta aqui. Vamos passar, vamos por favor. Pode não chegar nos dirigentes, mas já chegou na Globo já. Beleza. Não, tô aqui, pô. Vamos pra parte do podcast onde a gente empresta Michel e Vitinho pro time da Europa. Vamos lá. Isso seria interessantíssimo um intercâmbio desse aí, né? Num momento como esse. Porque Michel e Vitinho, eu gosto mais da participação do Vitinho do que do Michel. Acho que isso é com todo mundo, se fosse ter que escolher entre um e outro.
Mas a questão é, já que o Flamengo quer fazer um caixa, precisando fazer, porque não teve contratação, então a gente não vai poder falar de contratação, a gente vai poder falar aqui do que o elenco precisa. Sim. E claramente a zaga é a prioridade, porque o lá pra frente tá tranquilo. Vamos pela ordem. Goleiro. Precisamos contratar goleiro ou não? Eu creio que não. Sim. Eu creio que sim. Porque eu creio não temos que não. reserva. Não temos porque exatamente reserva. esse é o ponto que eu ia tocar, porque exatamente a torcida do Flamengo. O Diego Alves vai renovar de novo, ele fez um contrato de um ano. Além disso. Se for olhar por esse lado, aí tudo bem. Porque Neneca até pouco tempo atrás a torcida queria que Neneca fosse titular absoluto do Flamengo e manda embora Diego Alves. Você viu o gol que a Espanha tomou, da Croácia? Não, eu só assisti os outros jogos, eu não assisti o da Espanha. Você não viu o Neneca Fios, o gol da Espanha, Neneca? Assim, quais são os nossos goleiros hoje? Diego Alves. E o Diego Alves? Neneca. Gabriel, né? Gabriel. O César. E tem um tal de João Fernandes, não é isso? Eu não tenho obrigação jornalística de conhecer o quinto goleiro do Flamengo. Mas é o tal de João Fernandes. Então, assim, se você considerar que o César pode ser jogador do Flamengo? Não mais. Segundo as suas expectativas, para futuro, o César não. É flamenguista, não. O César nunca poderia ter chegado a jogar com a camisa titular do Flamengo. Nunca. Ele não tem essa capacidade, não é para ele. Ele deve ser uma pessoa muito boa, muito legal. Lamentei que ele não pôde ter ido para o Atlético Goianiense para ele seguir a carreira dele, mas para o Clube de Regatas Flamengo não cabe o César. Como não cabia aquele Thiago, como não cabem vários que usaram a camisa. Alex Muralha. Para você ver. Quando o Diego Alves chegou, eu olhei para cima e pensei, até que enfim nós vamos ter um goleiro de novo. E levou 1 ano e meio para o Diego Alves atingir o seu ritmo de Cruzeiro e ser o Diego Alves que eu conhecia lá de fora. Levou muito tempo. Então, para mim, a gente precisa de goleiro, sim. A gente pode ter o terceiro goleiro. É um desses meninos aí, mas tinha que ter o segundo goleiro. Eu concordo, inclusive, porque o Diego Alves ele já está numa idade em que a qualquer momento a gente pode não estar contando com ele, como já aconteceu recentemente. E a gente não tem um goleiro que, vai pro gol e a gente fica tranquilo, porque a gente sabe que vai segurar. Só caminhando e ele destronca e a qualidade óssea dele... E vocês sabem qual era o goleiro... Qual era o goleiro que eu teria mirado pro Flamengo? Era aquele Vanderlei que era do Santos e que passou o ano inteiro passado na reserva. Mas agora o Vanderlei, segundo você, nunca mais vai poder atuar pelo Flamengo. Bom, mas era o que eu teria feito. Eu teria trazido o Vanderlei. Porque ele não é do mesmo nível do Diego Alves, mas não é uma tragédia como os outros que estão embaixo. Então, além do que, o Flamengo precisa ter um goleiro muito experiente, um goleiro com experiência e um mais novo. A gente tem um comentário aqui do Fernando falando sobre que deu dislike na gente, tricolor. E só mandar um forte abraço pra ele aí, que ele é torcedor de qualquer time aqui, é muito bem-vindo. Entendeu? Sim. Pra cima, Flusão, a gente não tem nenhum preconceito com ele. Pra cima, Flusão, lateral direito. Quais são os laterais que a gente tem hoje? Quem falou que a gente não tem preconceito contra o torcedor do outro time? Tem sim, rapaz. Cai fora, ó. Cai fora. Temos Isla, Mateuzinho, Rodinei e parou aí, não é isso? Isla, Mateuzinho e o Rodinei, não é isso? Que o João Lucas foi pro Cuiabá. Sim, o que para a posição é até uma boa quantidade, né? Não, então pela matemática básica, a gente tem o Mateuzinho e o Rodinei. E, na verdade, eu acho que eu vou fazer uma divisão na sua matemática e vou dizer que a gente tem um Mateuzinho. Porque o retorno do Rodinei é um escárnio, assim como a placa de 100 jogos do Vitinho. Eu achei que a gente já tivesse superado esse capítulo Rodinei. Eu não imaginava que a gente voltaria. É surreal, a gente tem ter voltado Rodinei. a isso. O melhor jogo do Rodinei você na não história acha do Flamengo é aquele que ele foi expulso com a camisa do Inter. É o melhor jogo da história do Rodinei. Histórico. O Rodinei, ele tem carências tão básicas de compreensão do que ele está fazendo na posição de lateral direito que é surreal.
Naquele jogo de 2019, quando o Michael fez 2 gols no Flamengo, quem era o lateral naquele time? Rodinei. Ele não tem noção do que é marcar, não sabe. E ele, tecnicamente, é muito limitado. Pode ser gente boa, faz um ambiente no vestiário, lindo, mas, de novo, o Flamengo, o Bruno Henrique disse que a gente está em outro patamar, então temos que assumir o nosso patamar e não cabe mais Rodinei no Flamengo. E o Isla não é essa desgraça atual, ele não é tão ruim assim. Eu também não acho o Isla não assim. É essa Coca-Cola toda, porque eu conheço o Isla da Juventus, do Marseille. Ele não deixou saudade para ninguém. Ele é apenas um jogador razoável, que para a realidade do futebol brasileiro funciona. Agora, o que me espanta é que o Isla nunca foi um ás no ataque, mas ele defendia bem. E aqui no Flamengo é uma tragédia. Bola nas costas dele, ele não sabe que tem alguém atrás dele. Já vi jogo do Rogério gritar para ele: Isla, tem alguém atrás de você. Que isso? Mas eu acredito. Na seleção. Eu acredito que o Isla, o problema de marcação e posicionamento do Isla, não é culpa só dele. Mesmo tendo esse caso do Rogério gritar para ele: volta, Isla, tem alguém atrás de você. Mas o Rogério tem essa fixação de tentar fazer o Flamengo jogar parecido com o de Jorge Jesus e botar o Isla numa característica que não é a dele, que é essa de subir. Ele é perdido lá na frente. Ele é perdido. Eu não posso dizer que eu acompanhei o Isla em outros times. Nunca acompanhei o Isla fora do Flamengo. Mas vendo ele em campo, eu vejo que ele, do meio pra frente, ele é perdido. Mas e ele se perde lá na frente, não dá tempo de voltar. O Thiago quando o Isla da ideia chegou, de que ele não precisa assistir jogo pra fomentar futebol. O Thiago, ele não lembra quando o Isla chegou, rapidamente ele começou a jogar e ele acertava os cruzamentos? Ficou todo mundo espantado. Não, o Isla sabe cruzar, pelo menos isso. Agora, nem o básico do cruzamento ele consegue acertar. Mas aí eu acho que é a questão da vida pessoal dele. É a questão da vida pessoal dele, e aí eu acho que falta no Flamengo a figura de um gerente de futebol, alguém que discuta com o Rogério sobre futebol, o que é o Flamengo, o que significa o Flamengo, como é que o Flamengo tem que se comportar. E aí falta alguém para chegar: olha só, esse cara não pode jogar agora, vamos dar o tempo que ele precisar, ele arruma a casa dele, decide a vida dele, e quando você estiver bom, você volta. Por sorte a gente tem um menino que está trilhando um bom caminho. Só o fato do Mateuzinho, só o fato do Mateuzinho, antes de cruzar, ele levanta a cabeça e olha para onde cruza, isso já é um ganho, cara. Que é raro você ver isso no futebol moderno. O cara que levanta a cabeça antes de cruzar. Com certeza. Eu fico muito revoltado quando eu vejo um jogo de futebol qualquer, não só do Flamengo. Sim. E um jogador de futebol que ganha milhões por ano para jogar bola, cruza para a área para dizer que cruzou. Sim. Tem que cruzar para a área, cruzei. Se acertar, acertei. Eu posso falar para vocês? Posso falar com vocês uma coisa? O Felipe Luiz direto cruza sem olhar a cara. Sim. E isso me espanta. Sim. Tá permitido. Jogador. Ele levanta a cabeça. Se você prestar atenção, o Felipe Luiz, ele olha para a área. Antes de levar a bola para dentro de fundo, ele já sabe quem vai chegar de trás. Ele já sabe quem tá dentro da área. Então ele cruza sabendo onde os caras estão. O Felipe Luiz ele olha antes dele ultrapassar o zagueiro para fazer. Eu vou ficar entre o Matheus e o Thiago. Eu acho que tem horas que ele levanta e cruza na boa, e tem horas que ele. Tem hora que ele não levanta, ele simplesmente chuta. E já que falamos no não estou, Felipe Luiz, pelo amor de Deus, não estamos aqui falando mal de você. Jamais, porque a gente é um excelente passador de pano. Não, mas o Felipe Luiz, ele erra bastante também. Ele é um baita jogador, mas ele erra bastante. Ele é um ser humano. Já que a gente falou no Felipe, nossos laterais esquerdos. Felipe, eu sou a favor. Ramon e René. Eu gosto do René. Tu critica o Felipe Luiz pra depois falar igual do René, pô? Eu acho que o René também não tem mais condições de pertencer ao plantel do Flamengo. Ele é muito limitado. Não tem mais condições de figurar a superfície do planeta Terra. O René como reserva, eu não sou nem tão contra assim, como reserva. A esfera de sua cabeça
interfere no sistema gravitacional da Terra, pô. Sabe o que me incomoda hoje mais no René? Porque eu já conheço o René, eu sei do que ele é capaz, sei do tudo que ele não é capaz, mas o que me incomoda é que o René barra a progressão do Ramon. E é isso que me incomoda hoje no René. Isso aí é um ponto a ser E eu acho que o Ramon tem muita capacidade para nos dar muito. Porque é outro que levanta a cabeça antes de cruzar, tem muita personalidade, sabe driblar, é rápido. Vai falhar? Vai, porque está começando. Mas, além do que, eu sou um crítico feroz, contundente da formação do jogador no Flamengo. Acho que a gente forma muito perna de pau. Então eu tenho severas dúvidas sobre a formação do Flamengo. Preciso concordar. E vou dizer mais uma coisa que me incomoda na formação do Flamengo. A gente forma jogadores raquíticos, que quando vão para a Europa ganham corpo. Por que o Flamengo não consegue produzir isso? Essas críticas ferrenhas às revelações do Flamengo eu também fazendo sobre Botafogo, galera. Marcelo, seu áudio tá muito baixo. Muito baixo? Tá muito baixo. Pois é. E vamos lá, então antes da gente ir para a zaga, vamos pensar o seguinte: quantos jogadores vocês entendem que deveria haver no plantel profissional do Flamengo? Em quantidade. Tá melhor agora? Quantidade? Tá quantidade. Quantos jogadores você acha que é razoável que um técnico tenha para trabalhar? Para que o grupo não fique curto, nem concordo com você, e em gênero número ideal. 30 é o número ideal para mim. Porque você tem 2 para cada posição, o terceiro goleiro, sobram 7. Terceiro lateral para cada lado, já vamos para 25. O quinto zagueiro, 26. O resto você usa para complementar meio de campo e ataque. Então 30 para mim é o número ideal. Na zaga, nós temos Rodrigo Caio, Bruno Viana, Léo Pereira e Gustavo Henrique. Eu não vou nem contar o Arão. Porque não é zagueiro. Porque ele não é zagueiro, mas eu vou dizer a vocês, eu já defendia que o Arão poderia ser o cara que supriria a ausência do Pablo Mari desde 2020, antes do Rogério chegar. Pelos seguintes detalhes: Arão cabeceia muito bem. Quem tem o melhor passe longo do Flamengo na estatística é o Arão. E o Arão poderia fazer a saída de bola. Quando o Arão fica completamente exposto na zaga, assim como o Rodrigo Caio, é porque o nosso meio de campo está um rombo e ninguém marca ninguém. E não há zagueiro que resista quando as ondas vêm e não tem uma proteção para cobrir. E o Flamengo não é compacto mais. O Flamengo não marca mais alto. Então eles estão entregues à sua própria sorte. Mas dos 4 zagueiros, Bruno Viana não pode estar no Flamengo. Léo Pereira já provou que não pode estar no Flamengo. E o Gustavo Henrique é uma piada de mau gosto. Não, então, na prática, pode, mas ele precisa frequentar aquelas confraternizações em Rio das Pedras com uma frequência maior, pô. Apenas. Ele vai para aquelas confraternizações e volta. Agora a questão é, esses jogadores quando do Rodrigo Caio. Eu não sou esses jogadores dele, quando vieram, esses zagueiros, né, para ser mais exato, zagueiros pode falar mal do Rodrigo Caio aqui? Já, a gente já começou, nos bastidores a gente tava falando praticamente. A gente tá ao vivo, pô. Ao vivo a gente pode descer Você tem que ser honesto com o seu público. Você tem que ser honesto com o seu público. Eu vou me posicionar em relação ao que eu contesto do Rodrigo Caio. Acabei de lembrar que eu sou jornalista da Globo, eu não posso chamar de Rodrigo Caio mais. Quando ele tenta antecipar, é uma tragédia. Ele faz muita falta em atacante que está de costas pro gol e longe da grande área. E quando ele resolve sair jogando, carregando a bola no pé. Toda vez que ele faz isso, eu sofrio. Então, assim, mas no atual elenco do Flamengo, é o melhor zagueiro que a gente tem. Mas, de novo, quem veio aqui comprar o Rodrigo Caio? Ninguém, pô. Até agora ninguém na prática. Cara, eu sou... Houve interesse, né? Mas eu acredito. Falava que o Barcelona, eu acredito. Queria, mas... A gente estava conversando antes de gravar e a Marcela citou que em 2019 alguma entidade que o Flamengo estava abençoado em 2019. O Flamengo estava ungido em 2019. Foi alguma entidade. A gente ainda não sabe determinar que isso foi uma entidade sagrada ou profana, segundo os ideais católicos.
Mas então, havia influências sobrenaturais. Exatamente. Então, isso afetou demais o Rodrigo Caio. 2019 foi disparado e sem dúvida o melhor ano da carreira dele. Sim. E ele nunca vai repetir aquilo de novo. Não sei se ele nunca vai repetir, e é uma crítica que eu faço aos técnicos brasileiros. Me apontem um técnico que vocês se lembrem que ele pega o jogador no estágio A e ele faz o jogador evoluir para o estágio B ou C. Vanderlei Luxemburgo. Ele fazia, né? Vanderlei era capaz disso. No passado. Vanderlei fazia. No passado, bem passado. Mas é porque o futebol mudou, porque a dinâmica de como você lida com o jogador é diferente. Mas eu enxergo no Vanderlei Luxemburgo, eu não posso afirmar e nem chamar ele de nada, mas eu enxergo um quê de arrogância. Dele se posicionar como aquele que venceu tudo que venceu e não se propor a se adaptar ao que é hoje. Eu posso ser arrogante. É suficiente, tá ligado? Eu posso ser arrogante. O futebol é constante mudança. Sim, o futebol não é o mesmo de 5 anos atrás e não vai ser o mesmo daqui a 5 anos. Ele não se propõe a seguir essas mudanças beirando, né, se escorando no próprio currículo, pô. Sim. Mas você sabe o que eu faria com o Vanderlei? Eu pedi pro Vanderlei olhar a nossa base e formar a nossa base. Seria interessante. Vocês já pararam para pensar? Dirigente? Já pararam para pensar que os jogadores do Flamengo fazem muita referência da turma do Zico? Imagina o Vanderlei Luxemburgo virando pro menino de 13 anos e falando: não chama de rolha, pô! Mas olha, os jogadores daquela época fazem referência até hoje do Modesto Pria, do Jobert, que eram ex-jogadores do Flamengo, que ensinaram tudo para eles. Nos jogadores atuais, você vê alguém dizendo que, pô, o meu técnico da base foi fulano, eu devo tudo a ele. Acabou-se isso. Porque hoje na base, provavelmente, você não tem gente realmente qualificada. E aí, de novo, é o meu sonho do Flamengo ser o Bayern de Munique. O Bayern de Munique, o presidente é ex-jogador, os membros do conselho diretivo são ex-jogadores, todo mundo é ex-jogador do Bayern. Aqui no Brasil isso não funciona muito. Mas não funciona por quê? Por que eu acho que porque eu pelo menos vejo que a torcida, isso no Brasil em geral, ela ou idolatra muito, ou ele, a partir daquele momento, ele já não serve mais para o Flamengo. Eu digo... É um constante 880, né? Nunca exatamente. Uma ponderação de nada. Toda vez que vem um jogador para ser dirigente do clube, se o clube não ganhar, não for campeão, não sei o que... A gente vai bater na mesma tecla que eu bato aqui quase toda semana, que é a cultura brasileira, pô. O brasileiro ele não gosta de futebol, o brasileiro não é apaixonado pelo futebol, vamos lá. Pelo esporte. O brasileiro, ele gosta de ganhar. Se ele não ganha... Vocês já não tiveram no Maracanã um dia em que a gente perdeu o jogo, mas a gente bateu palma? Porque o time se matou em campo? Porque o time correu, lutou? Isso não acontece no Brasil. Não, eu já passei por isso. Algumas vezes no Maracanã. Eu já tomei um pau do Vasco de 4-1, em que o Heitor era o zagueiro, como é que era o nome daquele menino que era zagueiro, que foi técnico do Flamengo? Rodrigo Arroz. Sei quem é, não vou lembrar o nome dele não, mas sei quem é. Isso. O Rodrigo fez o gol, a gente tomou de 4-1 e o time do Flamengo saiu sob aplauso, porque o time se matou em campo e jogou bem. Nós perdemos de 4-1. Então, a torcida do Flamengo, o que a gente pede no final das contas? Raça. Você se matar em campo por causa daquela camisa. Se você perder um jogo se matando, a torcida do Flamengo não vai chegar. Fazer até um comentário que faz bem você, do Casimiro Miguel, que ele falou: se o Brasil pega a Suíça na Copa do Mundo, faz 3-1, toma empate, leva o jogo pra prorrogação e perde nos pênaltis, o Neymar perder no último pênalti, ia dar uma merda federal. Papo de vagabundo arrancar a cueca pela cabeça. Beleza. Porque a mentalidade brasileira é focada 100% em vencer, pô. A torcida tem um papel fundamental na arquibancada. Se a diretoria for ouvir o coro da torcida como se escuta, você acaba tomando decisões erradas. Rapaz, isso foi conversa do último Flamengo Cast. O pessoal reclamando Flamengo. Queimaram o torcedor na arquibancada. A torcida do Flamengo é aquela que pede pro técnico fazer uma coisa. Neneca, queimaram o Neneca.
Sim. Aí foi exatamente o que eu falei, velho, a culpa não é da torcida que pediu o cara. A culpa não é da torcida que pede o jogador que jogou bem. A culpa é de quem botou pra jogar o cara, pô. Não é porque a torcida tá pedindo que o treinador vá lá e bota, que a diretoria vai lá e bota. A torcida do Flamengo, como qualquer torcida do Brasil, é aquela torcida que pede determinada decisão do treinador. Quando ele faz, passa 3 jogos da merda, mesmo torcedor que pediu aquilo vai no gave e picha o muro. Deixa eu só pra gente... mas só pra gente adiantar o nosso papo sobre elenco, né? A gente passou pela zaga. Sim. E descobriu que a gente não temos zagueiro. A pergunta eu quero fazer sobre o que a gente tá falando aqui. A gente tá pensando no elenco do Flamengo projetando uma equipe competitiva, ponto, ou criticando o que a gente é necessário pra temporada no futebol brasileiro. Porque hoje, no futebol brasileiro, você não precisa de muito pra ser campeão. Você não tem nenhum time bem treinado, bom e bem treinado. Ou o time é bem treinado, ou o time o nome por nome, você tem um time bom. O Atlético Mineiro hoje tem um time nome por nome muito bom, mas não é bem treinado. O Bragantino é bem treinado, mas não tem, quando você olha a lista dos jogadores, nome por nome, não tem um elenco qualificado. O Bragantino... O que a gente precisa fazer nesse programa? Bem falar do necessário pra temporada, ou falar o que a gente gostaria pro elenco do Flamengo ficar competitivo Pra mim, Marcela, as duas coisas caminham juntas. Eu não consigo ver a diferença. Mas eu vejo a diferença. Não, a diferença é que é muito. Hoje é mais prático a gente conseguir um time competitivo o suficiente pra vencer, não competitivo o ideal, porque isso é mais longo prazo. Se a gente for pensar no longo prazo, é mais fácil a gente ajeitar a casa e depois, numa próxima temporada, buscar um elenco mais qualificado pra jogar um futebol realmente que a gente espera que o Flamengo jogue. Esse ano ele não vai jogar. O Bragantino tem um zagueiro que eu queria pro Flamengo, chamado Natan. Que eu não entendo até agora como o Flamengo a boato de que ele é Flamengo. A boato de que ele é Flamengo. Como o Flamengo abriu mão do Natan. Eu não consigo entender até agora. E se fosse um negócio da China, aquela tal proposta irrecusável, mas não foi. Não foi. Então, eu tenho muitas incompreensões. Vamos falar com sinceridade? Marco? Mas eu e você aqui, não tem mais ninguém, não tem ninguém ouvindo o podcast, não tem ninguém aqui bastante pra gente. Eu e você aqui. Dá um segredinho aqui. O jogador da base só serve pra ser vendido. No Flamengo é apenas. Hoje em dia, infelizmente. Não, eu não concordo que deveria ser assim. Mas a mentalidade da diretoria é essa. Vamos prestar pra onde vai ter mais oportunidades pra gente vender mais caro. Eu vou traçar para vocês um paralelo sobre o que me preocupa na base do Flamengo. Já disse que acho que a gente não trabalha bem, mas nunca trabalhou bem. Vou traçar um paralelo. Paris Saint-Germain, que tem aquele viveiro de Paris e seus arredores, eles conseguem atrair os melhores jovens, sabem formar, só que nenhum jovem está querendo assinar um contrato de profissional no Paris Saint-Germain. Por quê? Porque ele sabe que ele não vai ter espaço para jogar no time de cima. E aí vai todo mundo embora e o Paris Saint-Germain não está vendo a cor desse dinheiro. Se o Flamengo continuar com essa história de que só pode trazer gente de fora para ser titular e que o garoto da base a gente vai vender, vai chegar uma hora que o Flamengo vai perder o poder de atração. Porque o garoto vai pensar assim, o que adianta eu ir para lá se eu não vou conseguir jogar? Por isso, para mim, é tão fundamental o Mateuzinho ter de fato suas oportunidades, que o Ramon tenha, e é inaceitável, inconcebível que a gente tenha dispensado o Natan na penúria de zagueiros que nós temos. É surreal. Vamos pra cabeça de área. Mas é aquela parada, o Flamengo precisa contratar, o Flamengo precisa de outras posições também, não só na zaga, o Flamengo precisa disso, e é muito mais prático você conseguir se livrar, porque o Flamengo, tem muito zagueiro no elenco, vamos se livrar de um jogador que alguém vai querer no time, porque hoje a gente não vai vender o Léo Pereira pra ninguém. Ninguém vai vir aqui que ninguém vai comprar o Pereira. Você vai prestar o Léo Pereira pra um time e vai pagar o salário dele? Não vai. O Besiktas queria, e por 100 mil euros, o Flamengo disse não. Uma diferença de 100 mil euros. 100 mil euros, você botava na internet, galera, vamos fazer uma vaquinha e vamos dar os 100 mil euros pra gente se livrar do Léo Pereira. Eu tenho uns 30 centavos de euro aqui. Não, o Thiago não levava de Uber lá. Mas o Rodinei não recebeu mais de 100 mil euros? Só o Rodinei não recebeu mais de 100 mil euros? Então, Flamengo? Isso pra mim é uma coisa. Outro dia um colega me disse assim, não, Marcos, é que agora é importante o retorno de investimento.
Eu não vou dizer aqui o que eu disse para ele, que é o retorno de investimento. Por favor, porque porque é brincadeira. Exigir o retorno do investimento. É muito fácil essa diretoria criticar o Bandeira, que não sabia contratar. É uma parada que eu discordei na questão. E aí manteve vários daquelas múmias que habitavam o Flamengo, e pagamos caro para ter essas múmias no elenco, e depois vem falar que o Flamengo está sem dinheiro e precisa economizar. Você já imaginou se a gente se livrasse de Michael, Léo Pereira e Gustavo Henrique? Quanto que a gente ia economizar por mês? Pois é, mas uma coisa... Quanto a gente paga salário por mês do Vitinho? Uma coisa que me irrita é essa política que tem dentro do Flamengo, que faz o seguinte: tudo bem, o time tem que ter metas de arrecadação, mas não entra na minha cabeça que o time tem que estipular quanto vai ganhar de venda de jogador. Pra mim não faz sentido. Isso sabe por que não faz financeiro? Não, sabe por que eu acho que isso aí não pode entrar na minha cabeça? Porque acaba botando um menino como o Natan nessa balança. Se a gente precisar vender 10 milhões de reais, vamos dar um exemplo, 10 milhões de reais por mês, eu vou vender o Natan aqui para poder liberar essa meta para chegar na meta. Um exemplo melhor, uma parada que não tem nada. Eu acho que o fato de existir o Flamengo foi campeão da Libertadores do Brasileiro no mesmo ano, com o menino da base Joia que surgiu no time profissional, jogou, fez gol, vibrou, chamado Reinier. Eu dou 5 anos pra torcida do Flamengo ouvir Reinier. Pô, Reinier, né, cara? Jogou no Flamengo, pô. Caramba, foi até campeão. Olha, vai ser esquecido, cara. Ele vai ser esquecido. Eu entendo que o Flamengo serviu pra pagar dívida, serviu pra ser dinheiro. Eu entendo que jogadores têm que ser vendidos para movimentação de caixa, para arrecadação de fundo, concordo. Mas você estipular uma meta e forçar o time a vender jogadores sem pensar num planejamento, porque o Flamengo não planejou vender o Natan, vendeu porque tem que bater uma meta. Porra, eu acho só absurdo. Mas você pode criar um orçamento e não tomar decisões erradas no futebol. A primeira decisão errada é você não contratar mal. Isso, é o primeiro passo. É um investimento mal feito que você pode prevenir. Para contratar mal, para contratar um bonde, você pega da base. Verdade. Pronto. Aí, mas o que eu vejo assim, contratar mal não é só esse o problema. O problema é que o Flamengo ele passou anos só contratando mal. Eu acho que a década de 2000 pra frente, assim, até uns 2015, o Flamengo só contratou mal. Antes, desde que a geração do Zico terminou. É o que eu acompanhei, o que eu posso dizer. O Flamengo só contratou mal, entendeu? Acho que 2017, 2016, o Flamengo passou a pensar melhor antes de contratar. Contratou outros bondes, mas acertou em 1-2 contratações. Você não acha que a contratação do Ronaldinho Gaúcho não foi boa para o Flamengo? Thiago Marques? Não. Thiago Marques? Não. E provou-se que não foi boa. O que o Ronaldinho fez pelo Flamengo? Ironia, fios. Aí o que acontece? O Flamengo acertou em algumas, aí conseguiu beliscar um título aqui, conseguiu beliscar um título ali. 2009 teve aquele milagre, que foi aquele título brasileiro de 2009. Foi um milagre. Se os jogadores do Palmeiras não resolvem derrubar o Muricy, a gente não era campeão. Pois é. Mas vamos ser sinceros que isso é o padrão de futebol brasileiro? Vamos ser sinceros que esse é o padrão do futebol brasileiro? Sim. Mas o Flamengo tem que ser diferente. Sim, aí cabe a quem tá lá dentro desse. A partir do momento que eu acho que a partir do Bandeira de Melo pra cá, por mais que o Bandeira de Melo tenha sido criticado por questão de contratação e tal, eu vi naquela diretoria não só a responsabilidade financeira e tal que veio, eu vi que eles começaram a pensar nisso. Vamos trazer um jogador pra cá que vai resolver. Trouxeram o Diego, trouxeram o Guerreiro, que na época veio como... não fez muita merda, não fez muita coisa pelo Flamengo, mas... na época da contratação foi... Mas assim, existe um ditado na vida que uma mentira contada várias vezes começa a se tornar verdade. Né? Pois é. O Guerreiro é uma brincadeira de mau gosto. E o Flamengo fez aquilo. Mas na época não foi. Olha, hoje a gente olhando,
a gente olhando pra trás e fala... Eu não acho que você olha pro jogador e você olha pro valor que a gente gastou no Guerreiro... Claro, mas esse é o grande ponto. Eu acho que o Guerreiro é um bom jogador, ponto. Eu só acho que a leitura feita quando o Guerreiro estava disponível ao Flamengo sobre as atribuições do atleta foram mal feitas da parte técnica. O problema não foi o Guerreiro. O Guerreiro é o atacante que não sabe fazer gol. Mas o Guerreiro tem outras atribuições e aplicaram ele a atribuição no que não é do futebol dele, pô. Colocaram a expectativa errada no Guerreiro do que ele poderia fazer, pô. O Guerreiro nunca foi a diretoria. É o que eu tô falando. Aí, a partir desse momento, eu acredito que essa nova diretoria veio com esse pensamento. 2019, cara, pode ter tido alguma dessas contratações que foram erradas, mas pelo ano fantástico não tem como tu dizer, porra, aquele ali que eles trouxeram não joga. Entendeu? Eles acertaram em tudo. 2020, a gente veio naquela expectativa de ganhar tudo de novo, veio pandemia, tal. Mas aí você vê que o planejamento de 2020, as contratações, erraram de novo. Sim. O problema não é você errar as contratações. O problema é você errar todas. Quando você errar isso tem que ser analisado. Vamos correr um pouco. O problema é um pouco na leitura do que é uma contratação boa, uma contratação ruim, e na leitura do que você está buscando. Você está buscando resultado imediato? Se for resultado imediato, beleza, as contratações de 2019 são perfeitas. A gente conquistou a Libertadores, conquistou o Brasileiro. Agora, se você pensar num contexto geral da boa contratação, a gente contratou o Bruno Henrique, que fez o que fez em 2019. Ninguém está aqui dizendo o contrário, mas é um jogador que não sabe dominar a bola. Verdade, ele não tem fundamento de base. A gente colocou o Rodrigo Caio, que foi ídolo em 2019, tudo que ele fez é digno de idolatria, mas é um jogador que tá se formando em medicina no departamento médico do Flamengo, pô. Eu diria que, é uma boa contratação, que você trabalhe 100% certo, futebol tem um componente que é o imponderável, você pode fazer tudo certo e ainda assim a sua contratação não funcionar. Sim. Né? Então, nós temos que entender que realmente isso é possível. Às vezes o jogador não se adapta na cidade, a família do cara não se adapta. Se a família do cara não estiver bem, não adianta que o cara não vai jogar. Às vezes não combina com o clube. Beleza, mas, de novo, você tem que olhar para o jogador e saber, isso aqui vale esse valor todo? Olha o valor que a gente pagou pelo Léo Pereira, minha gente. Eu dou um exemplo que de vez em quando a gente até esquece que esse cara jogou no Flamengo e recentemente. Foi o Conca. A gente trouxe o Coca porque ele há 10 anos atrás jogou no Fluminense. Eu prefiro não me lembrar disso. Pelo amor de Deus. Eu prefiro não me lembrar disso. O Coca atuou por incríveis e indiscutíveis 27 minutos. Não, vamos atuar, vamos focar no. Vamos pra cabeça de área, por favor. Vamos porque senão a gente chegou no assunto Conca. O retorno do Pires da Mota é outro escárnio. Se for pra venda, por mim, tudo bem. Se for pra venda. Ele saiu? Foi vendido? Não, ele voltou e não aceitou ir pro Japão. Não, o Pires da Mota ele não aceitou. Não aceitou ir pro Japão. Não, eu vou explicar pro Gonzaga porque eu entendi a confusão no Gonzaga. O Pires da Mota é jogador do Flamengo, só que ele tá disputando a Copa América pelo Paraguai. Sim. Sim. Tá. Então nós temos Hugo Moura, João Gomes, William Arão, Pires da Mota. Tá faltando alguém? Thiago Maia. Olha, da minha visão, o Thiago Maia substituir o Gerson é início de conversa. Para imediato. Sim. Para futuro, beleza. Mas eu acho que o Flamengo precisa se concentrar no momento no maior problema que é atual. E não é a volância. Agora é defesa. O Flamengo tem um jogador. Tem vários jogadores, na verdade, né? Pra volante ali, pra ala ali na frente, atuando como meia, tudo mais. Tem vários. Da base, não da base, tem Thiago. Tem o William Arão, que afinal de contas é da posição. Sim. E aí você precisa tirar o William Arão da volância, botar lá atrás. Aí você tem o Thiago Maia voltando, vai demorar um pouco pra se adaptar ainda. Sim. Vai ser achei errado ele ter entrado logo no jogo que o Flamengo não tava conseguindo jogar num gramado péssimo. Coisas incompreensíveis, né? Numa piscina daquela, trazer um cara que tava machucado. Surreal. Pois é, surreal. Botar um cara machucado naquele jogo. E aí você bota ele. Então, eu acho que o Thiago Maia, ele já veio com um cara ali pra trabalhar com o Gerson, caso o Gerson não estivesse disponível, tudo mais. Então, ele, a priori, o Flamengo não tem que focar seus esforços para trazer um jogador
para a posição do Gerson, porque você tem um jogador ali, você já usa o Diego, que não é de origem da posição, mas você já usa ele há anos naquela posição. Tem funcionado jogo sim, jogo não, a gente sabe que nem todo jogo vai funcionar pela questão de idade e tudo mais. E você tem outros jogadores que compõem aquela posição. E você tem o déficit que é ali atrás, e você não resolve aquele déficit e continua focando onde já tem mais ou menos resolvido. Eu acho que a gente imaginar que o Arão vai voltar para o meio de campo, enquanto o Rogério estiver à frente, eu acho que não vai acontecer. Enquanto ele não tiver zagueiro também, né? Eu acho que não vai acontecer, porque eu acho que o Rogério quer provar que ele tem razão. Entendeu? Eu acho que a única forma que o Arão voltaria ao meio campo ou deixaria de jogar na zaga é em uma situação muito específica onde o Rodrigo Caio fique saudável, o que eu acho improvável, e ainda assim o Flamengo contrate um zagueiro indiscutível. Porque se o Flamengo tiver um Rodrigo Caio saudável, sem se machucar, e um zagueiro indiscutível contratado, que venha da Europa, um Davi Luiz, vamos dizer assim, pra dar um exemplo. Eu queria Davi Luiz, pode me julgar. Eu não tô nem falando pode me julgar. Não tá nem falando do próprio e nem do nome em si do próprio. Eu digo a questão do nome, do impacto, da contratação do zagueiro no esporte. Aí nesse cenário eu vejo o Arão não sendo mais tão aproveitado na zaga. Beleza, só se o Flamengo trouxer um zagueiro mesmo. Aí o Arão poderia voltar. E aí o Rodrigo Caio ficar saudável também, porque não adianta nada jogar o zagueiro contratado e o Arão junto. Né? Agora eu acho que me lembro muito bem da entrevista pós-título do Campeonato Brasileiro, quando perguntam ao Rogério sobre a história de botar o Diego e o Gerson no meio de campo. Ele responde com todos os S's e R's. Foi um all-in que a gente fez. A gente tinha que fazer para ganhar o título. Então eu estou esperando há 4 meses que alguém pergunte pro Rogério: nenhum jogador de pôquer passa a vida jogando com all-in. Ninguém faz isso. Então nós vamos continuar nesse all-in até quando? Cara, não tem sistema defensivo, não tem marcação, não tem nada. Eu vejo isso que você falou como um dos principais motivos pra gente criminalizar tanto a defesa do Flamengo. Sim. O Flamengo, se você vê o Flamengo hoje jogando, quando você vê, por exemplo, na Globo, aparece a escalação do Flamengo e aparece a formação, não é aquela formação que aparece ali que o Flamengo joga. O Flamengo joga num 4-2-4 absurdo. Sim. 4 jogadores na linha de baixo, 2 jogadores no meio que jogam avançados. Sim. E 4 atacantes. O Flamengo joga com todo mundo na frente. E isso, Thiago, não me molesta. Mas não. O Flamengo joga no 3-4. 4-2-4 não marcam ninguém. O Flamengo não joga nem no 4-2-4. O Flamengo joga num 3-2-5. O Flamengo joga num 3-2-5, porque sempre um lateral fica, o outro avança e joga de ataque de ponta. Mas ainda assim, o 3-2-5, ninguém marca ninguém. O Flamengo não marca mais linha alta, o Flamengo não marca na linha média e o Flamengo não marca na linha baixa. É só me engana que eu gosto, eu tô aqui perto, eu vou sair na foto. Mas marcar, fungar, roubar a bola sem fazer falta, evitar de fazer falta idiota quando o cara tá de costas pro gol. E é exatamente por isso que no último programa que a gente falou sobre a saída do Gerson, eu falei que não me preocupa nem um pouco a saída do Gerson, porque tem um motivo agora para melhorar a defesa, que é botar um volante marcador no time. Deixa o Diego solto para fazer aquele trabalho de segundo volante, como dizem, que é o cara que sai jogando com a bola, que arma o ataque na jogada construída. O Diego faz isso perfeitamente, que era o Gerson que fazia. Eu acho o Diego, para essa função de organizar uma jogada de ataque, muito melhor que o Gerson. Podem discordar de mim, podem jogar pedra. Olha, Thiago, eu consigo entender o que você disse. O Diego tem a capacidade. Eu consigo entender, mas você fala de uma maneira burra. Não. Eu consigo entender que o Diego tem a capacidade. A questão é, o Diego faz na prática. O Diego era 10. O Diego era um 10 clássico. Eu acho que esse seu argumento poderia ser postado na página Coisas Burras Ditas de Forma Inteligente, ou o contrário. Na boa. Olha, eu torço para que o Diego pense numa coisa, mas é que falta, de novo, essa pessoa do gerente de futebol no Flamengo. Diego, quando receber a bola, toca.
toca. Por que eu o acredito Diego tem que Diego prender possa tanto a e tem bola? a capacidade de fazer. Mas por que ele prende tanto a bola? As poucas vezes que o Diego teve essa incumbência de jogar nessa função, ele fez. Final da Libertadores, que ele deu o passe pro gol, ele entrou no lugar do Gerson e mudou o jogo. E o Gerson não jogou aquele Beleza. Gerson não jogou o jogo. Beleza. Mas você entende que aquilo foi um passe pro Gabigol? Mas eu não estou me referindo só ao passe. Ele já entrou no jogo, jogou melhor que o Gabigol. Beleza, jogou. Ele e mudou o Diego o jogo, tem o seu organizou valor. O Diego tem o seu valor. Entendeu? O Diego era 10. O Diego era capaz no passado de enfiar uma bola e deixar alguém na cara do gol. Mas o que o Diego prende de bola é um absurdo. Ele torna o nosso ataque lento. O Gerson também fazia isso, pô. Beleza, não estou discutindo isso. Mas para mim, deste elenco atual do Flamengo, o único que eu considerava craque de futebol era o Gerson. Porque quando o Gerson queria jogar, sai de baixo. Mas eu não estou dizendo aqui que o Gerson não era craque. Eu estou dizendo para mim é que a saída do Gerson pode muito ajudar o sistema do Flamengo. Pode ser. Porque não tinha como tirar o Diego do time. Eu só discordo da conclusão do Marcos. Eu acho que o maior craque que o Flamengo tem do é o Arrascaeta. Mas eu concordo com eu acho que o Gerson é superior ao Arrascaeta. Eu acho o Arrascaeta também. Principalmente porque o Gerson participa muito mais do jogo do que o Arrascaeta. Tecnicamente, pessoa por pessoa, ainda acho que o melhor de todos é o Pedro. Ponto. Centroavante, fazer gol. Nas atribuições que cada um tem dentro de campo, o melhor é o Pedro. Agora, com bola no pé, fazendo o negócio do meio campo e tal. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, que quando o Gerson chegou, vocês se lembram que o Everton Ribeiro estava machucado? E o Gerson começou aberto pela direita. Aí começou, muda o Gerson de posição, bota ali, bota acolá, daqui a pouco ele foi para segundo volante. O que me incomodava no Gerson como segundo volante? Com o talento que o Gerson tem, a capacidade que ele tem, e como ninguém pega ninguém naquele meio de campo, era o Gerson quem mais corria para marcar, ele se desgastava muito, tanto que chegava no segundo tempo, o Gerson estava morto na farofa sempre. Cara, com aquela capacidade, o Gerson tinha que estar mais fresco para estar mais lúcido e mais perto do gol. Então eu nunca gostei do Gerson como segundo volante no Flamengo. Eu empurraria o Gerson mais para frente. Não, e eu acredito que outra coisa que eu vejo é que o Gerson só virou segundo volante ali no Flamengo depois que o Diego se machucou. Sim. Ele entrou na vaga do Diego. E o Gerson estava cobrindo buraco em tudo quanto era lugar. É por isso que eu acho que o Diego tem a capacidade de fazer essa função. Entendeu? Porque o Diego fazia. Ele tem que soltar a bola, Thiago. É ele que faz o jogo andar. Ele não pode girar sobre ele mesmo, dar 3, 4 balas. Mas aí não cabe ao técnico. Mas, Thiago, o Diego tá com 35 anos de vida. O cara já viu tudo no futebol. Não é possível. Não é possível. E aí o que acontece? O João Gomes, que pra mim é o genérico de Jonatas, é o mesmo caminho, a mesma receita. Pega a bola, gira nele, aí demora pra passar. Se você quer carregar a bola e entregar a domicílio, vou fazer a brincadeira aqui com o Thiago, vai virar Uber. Você não tem que entregar a bola no pé do cara, correndo. Então, de acordo com a Thiago foi avacalhado agora ao vivo. Se você, então, o Thiago é um excelente volante. Desculpa, não, o Thiago tá aqui pra gente fazer, pra gente relembrar e fazer piadas constantes com o fato dele ser Uber. A função dele do programa é essa. De volante a questão é que de volante, o volante moderno, cara, é ele que dá a saída do jogo, é ele que tem que fazer a coisa andar. Ele não pode atrasar o andamento das coisas. Quando o assunto é volante, nós temos um Uber aqui presente, porque nosso programa entende. Mas no meio de campo falta alguém para aquelas duas primeiras posições? A gente entende que não, né? Eu acho que é consenso dizer que não. Eu acho que não, se a gente considerar que o Arão é um jogador de meio campo daquelas posições. Mas eu aceitaria o Thiago Mendes, tá? Também. E o Thiago Mendes, eu aceitaria o Thiago Mendes, e o Thiago Mendes, inclusive, está forçando a barra lá no Lyon. Eu não acredito.
Eu aceitaria o Thiago Mendes. Informações do grupo de WhatsApp. Mendes, dependendo do valor financeiro que o Flamengo teria que desembolsar com isso. Porque o Thiago Mendes hoje, ele é o principal desarmador do time do Lyon. Não é o principal. Não em é estatística o principal. Em estatística de números eu acho que ele é o primeiro Tanto jogador que ele não é desarmados. titular absoluto. Não é titular absoluto. Eu o Flamengo vi- não tem dinheiro para comprar o Thiago Mendes. E Exatamente. o Lyon não está Ele é um jogador que tem números bons quando joga num time que tem hoje o Paquetá que o Flamengo vendeu, pô. Mas o a Flamengo não questão tem dinheiro é o pra seguinte, contratar ele, pô. o Thiago Mendes foi comprado pelo Lyon por 30 milhões de euros. Porque ele tinha jogado muito bem no Lille. Tanto que o Thiago Maia não conseguiu jogar no Lille. Só que a diferença é que o Lille foi muito generoso com o Thiago Maia. Que o Flamengo conseguiu um negócio de pai para filho com o Thiago Maia. E o técnico do Lille, que agora já saiu, ele foi pro Nice, ele falou, o Thiago Maia é um profissional sério, tá sempre sorridente, mas eu sei que ele tá triste aqui no Lille porque ele não consegue jogar. Então ele merece ser feliz em outro lugar. A gente sabe que com o Juninho Pernambucano não tem jogo com o Flamengo. Não tem. Então o Thiago Mendes não virá, eu não acredito, mas ele gostaria de vir. E já disse isso ao Lyon. Você aceitaria gente... Renato Augusto? Não, porque eu acho o Renato Augusto um bonde. Sempre achei. E foi mais um perna de pau formado no Flamengo. Pra mim, eu não gostaria. Finalmente. Eu gostaria alguns anos atrás. Finalmente. Mas foi pra gente terminar. A gente já passou pelo meio de campo. Lá na frente eu acho que não tem o que conversar, né? Acho que não tem porque a gente tem que se livrar de Michael, tem que se livrar de Vitinho. Ah, tá. Não, eu tô falando... Não? Tem esses caras aí, tem que tirar também, é verdade. A gente tem que ter um reserva que possa ser o reserva de Arrasca ou do Miteiro, que pra mim não é Miteiro coisíssima alguma. E você está criticando o bunda de babuíno aqui ao vivo. Assim, você sabe que pra todo mundo que eu externo a minha posição sobre o Everton Ribeiro. Você está criticando o Zinedine Zidane do Flamengo? Olha, eu já disse a você que eu e Zidane a gente tem uma relação íntima. Complexa. Você tem uma relação íntima? Não, complexa, porque eu acho que o Zidane fez pouco pela seleção francesa do que ele poderia ter feito. Mas é um sacrilégio mencionar Zidane na mesma frase com Everton Ribeiro. Aí não tem. Você deu sorte, Marcos, você deu sorte porque a gente começou esse podcast em 2017. A comparação era Zinedine Araújo. Era Zinedine Araújo. Olha, eu convido vocês a olharem para o Everton Ribeiro com os seguintes olhos. Toda vez que ele arranca com a bola, tentando driblar, ele não tem velocidade, não tem corpo. Ele invariavelmente perde a bola. 2. Para ser um mito, como a torcida do Flamengo o condecora, ele tem que ter um percentual de aproveitamento muito alto. E ele erra muito. Então, para mim, ele é apenas o Everton Ribeiro. E eu já teria vendido ele é apenas o Everton Padeiro. Eu não teria vendido o Everton Ribeiro. Eu me livraria do Michael e do Vitinho. O Everton prefeito. E buscaria alguma outra solução, talvez para ajudar, talvez para não vender porque a gente poderia mudar o nome dele para Everton Maneiro, então. Que seja, parece que é um cara muito gente boa. O Everton Ribeiro. Acho muito bonito que ele desce do ônibus e vai falar com a torcida sempre. Então é um cara que tem meu respeito. Porque eu acho que diferente do Thiago, Ribeiro, porque ele é Uber. Eu acho que o Everton Ribeiro não é um jogador muito fácil de achar. Com as características que ele tem, com a qualidade que ele tem. Sim. Mas ele não é essa Coca-Cola toda. E de novo, quem veio buscar o Everton Mas Ribeiro? segundo o Cristiano Ronaldo, pô, Coca-Cola segundo o Cristiano Ronaldo, não é. Mas o Everton Ribeiro jogou em que clubes quando saiu do Brasil? Sei lá. Então, do time aqui. É uma interrogação. Por que será que nem no auge vieram buscar o Everton Ribeiro? Bom, pois é, então acho que encerramos por aqui, né? Acho que já falamos, cobrimos todo, a não ser que alguém queira falar de técnico. Mas eu acho que não é o programa de hoje. Eu acho que a gente não deve falar de técnico, mas eu queria cá entre nós aqui, só nós quatro aqui, fingindo que não tem ninguém ouvindo, só falar uma coisinha assim, mas Lisca doido tá no mercado.
Eu queria falar sobre o... Fica em segredo aí essa parte que eu falei agora. Eu só gostaria de saber quais são os nomes que o Rogério apresentou ao Flamengo na lista do que ele disse, olha, isso aqui me interessaria. Eu teria loucura para ver essa lista. Marcela, que trabalha na Globo aí, talvez possa conseguir essa informação aí. Porque eu gostaria de entender o que tipo de jogador o Rogério vislumbra que poderia dar certo no Flamengo. Porque tem uma coisa que a gente ainda não falou. Além de tudo que a gente falou sobre contratação... O Thiago Mendes não foi uma indicação dele? O que eu soube é que ele aprovou. Eu soube que ele aprovou. Não soube que tenha sido ele que tenha tido o insight. Isso é o que eu li. Então, eu não posso afirmar, mas foi o que eu li. Eu gostaria de saber, para entender qual é o tipo de jogador que ele quer. Porque tem uma coisa que é muito complicada no Flamengo, que você pode fazer o manual do como contratar certo de A a Z. Eu acho que o Rogério Ceni, ele quer mais um volante para botar na zaga, ele quer mais um lateral para jogar de atacante, mais um atacante para jogar de goleiro. Mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Tem uma coisa que a gente não pode esquecer. O cara que é contratado, para dar certo no Flamengo, é muito difícil. O Flamengo é outro departamento. É muito difícil o cara chegar e se haver bem. Entendeu? Então, assim, quantas vezes o Flamengo contrata o melhor cara do Campeonato Brasileiro do ano anterior e quantas vezes ele dá certo no Flamengo? Muito raro. Raramente Gabigol foi a última vez. E dá certo muito raro. Porque jogar no Flamengo é muito difícil, a camisa pesa. Marcos, você está dizendo aqui publicamente que Josiel não foi uma boa contratação do Flamengo? Olha, você está criticando o Dimba? Com todo respeito. Gonzaga, com todo respeito, vamos acabar esse podcast. Agora a gente pode continuar a live, mas vamos acabar esse podcast aqui porque o pessoal tá falando mal do Josafá. Este Flamengo Cast teve sua captação, edição e sonorização efetuados por Rádio e Tumulto. Realização flamengocast.com.br